A reforma, Fábio, ela tem diversos pontos de impacto. E o tributário, ela é uma das partes afetadas. Sim. O impacto vai muito além, como a gente falou agora, a gestão, o controle, a administração. Então, eu preciso que o empresário tenha essa consciência. Ele precisa entender. Quando a gente olha costuma-se falar, né? Muitas palestras, a gente está se desenvolvendo assim. O tempo todo. A reforma veio para mudar a forma como o Brasil faz negócios. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira. Gente, hoje casa nova, o estúdio novo ficou pronto, a gente está aqui com o coração a mil, ainda mais ansiosos, né? Com essa questão da presença da câmera, mas também para a gente fazer uma excelente inauguração. E a gente aqui com uma convidada especial, coordenadora da nossa equipe de consultoria, de inteligência tributária, Amanda Fonseca. Obrigado por ter aceitado esse desafio, a gente inaugurar juntos aí esse lugar que tá ficando lindo, né? Com certeza. Modéstia à parte, a gente caprichou, né? Com certeza, Fábio. Obrigada a você pelo convite, pela confiança, a oportunidade de trazer esse tema. E uma honra estrear, estou me sentindo honrada. Obrigada. Legal, nossa, a gente torceu tanto, cada pedacinho que ia fazendo a prateleira, ia fazendo a cortina, e a gente aqui torcendo os comemorando, né? A gente comemorava. E esperando esse momento, né? Exato. Até para quem estava acostumado com Pode Contar, mudou o formato, né? Até a gente brinca que é um formato agora Hebe Camargo, para inovar aí. E hoje a gente trouxe um assunto muito relevante, é o assunto do momento, que tem a ver com empresas, tem a ver com a área de contabilidade, tem a ver com a área tributária, que é a reforma tributária. Já gravamos, né, vários outros conteúdos sobre a reforma tributária, mas é um compromisso nosso até de trazer esse tema cada vez mais, principalmente nessa véspera aí de ano de teste, depois de ano... Mas com muitas atualizações, né? Os conteúdos já estão numa outra proporção, uma outra visão, então é um tema super relevante para esse bate-papo. E até você falar isso foi muito interessante, porque a reforma tributária está em construção, né, Amanda? Então, eu acho que cada bate-papo que a gente teve aqui, ele estava numa fase. Exato. E ainda está no meio do caminho, né? Então, vocês vão ter outras várias fases e contem com a gente para tentar gerar esse conteúdo aí. Exato, exato. Primeiro foi a fase da divulgação, né, a emenda constitucional, que era tudo muito uma ideia do que seria. Tivemos nesse ano a regulamentação com a lei complementar, publicada ali no comecinho de 2025, e agora a gente já está na fase então de aplicar. Na própria lei ainda tem muita coisa pendente de regulamentação. Sim. Como a gente fala, a alíquota, como que vai funcionar na prática, mas o split, qual que é o programa, o mecanismo. Então ainda tem bastante coisa ali pendente de regulamentação, e em contrapartida já tem bastante publicação e planos de ações que precisam ser executados, né? Então, acho que só para a gente recapitular. Sim, legal. PIS e COFINS passa a ser IBS-CBS, né? PIS e COFINS, ICMS e ISS viram CBS e IBS, que é o novo IVA brasileiro. Sim. Então, a gente tem uma primeira alteração nos tributos sobre o consumo. Sim. Aqui a gente não fala nada de folha de pagamento e nem imposto de renda e contribuição. Sim. Tributariamente, é esse primeiro impacto que a gente tem. Depois ele vem para algumas alterações de fato gerador, cumulatividade. Então, hoje, por exemplo, eu apuro o imposto numa determinada base, o ICMS quando circula a mercadoria, o PIS e COFINS quando eu vendo. Quando a gente unifica tudo isso, eu tenho uma base para os dois tributos. Então, operações que eu tenho a incidência de IBS-CBS. A cumulatividade. Hoje eu tenho um limite do que eu acredito ali na minha operação. Sim. E na reforma eu trago uma amplitude dos créditos, sim, né? Sim. Nesse ponto a gente começa a brincar que os clientes para PIS e COFINS, todo mundo vira lucro real. Sim, então sim. Isso traz. Então aumenta a carga, mas também a gente aumenta a amplitude ali do crédito. Na parte de pagamentos, o split payment, que é uma dor do empresário ali.
como que eu consigo explicar o split de pagamento, né? Hoje a gente faz uma venda, eu recebo do meu cliente, no mês seguinte, apuro e recolho o imposto para o cofre público. Sim. Ou federal ou estadual. Sim. No split de pagamento, ele vai ter uma divisão do meio de pagamento. Então, a parte que é o produto da empresa, o valor do produto, vai direto para o empresário e o tributo vai para os cofres públicos. Sim. Então, nesse Como se ponto, fosse um retido na fonte ali, praticamente. Perfeito, exato. Ele já vai direto para o governo. O retido a gente ainda tem um tempo também de recolhimento, Sim. aquela ali é um retido mais imediato, né? Sim, sim. E esse é um ponto que a gente traz de muita atenção. Porque Sim. quando a gente fala hoje de não receber a parte do tributo no meu caixa no momento em que eu faço a venda, como que isso impacta o fluxo Perfeito. de caixa? Perfeito. Né? O capital de giro hoje, como que eu trabalho a gestão do meu dinheiro? Perfeito. Então, a gente já começa a pensar em algumas características que não são nem prejudicadas, elas são anuladas Sim. na reforma tributária. A informalidade, porque eu não dependo mais de um documento, eu vou ter a junção de um documento fiscal com um meio de pagamento, eles vão se conversar. Sim. Então, se eu tenho a nota ou o pagamento, um dos dois serão splitados o imposto. Sim, sim. E- Isso eu acho interessante, eu acho que a gente pode até dar uma ênfase em algum momento aí do podcast sobre a questão da informalidade, né, Amanda? Porque a mudança dos tributos, ou o nome do tributo, ou a unificação deles, ou a questão do fato Das gerador, características. daquela questão que a gente fala, pô, o cara estava no município tal, estava no estado tal, tem tal benefício, isso cai a terra e tem outro nível outra forma mais simples de entender como vai ser o fato gerador e o que vai ser base para aquele tributo. Só que o que a gente vem falando bastante, que eu acho que é legal a gente focar aqui, é na gestão, né? E quem está falando. Porque como você já deu um resumo no começo aí, que praticamente a parte teórica, ela já abrange. Já abrange. A gente tais impostos vão ser substituídos por esse, pode mudar o fato gerador, vai ter o split de pagamento, mas vamos falar assim, no que você enxerga que vão ser as dores nesse momento agora de preparo. Vamos começar a pontuar algumas aí para ajudar? Vamos sim. Primeiro que eu costumo brincar que a gente tem que apagar tudo que a gente tem hoje de conceitos tributários, primeiro para preço de venda, porque ele vai mudar toda a sua metodologia, o mecanismo. A gente vai precisar aprender a precificar novamente. Perfeito. Então, o primeiro desafio e o primeiro ponto que eu já trago para os empresários, anotem aí, é rever a forma de precificação. Perfeito. Porque eu vou ter que tirar esses impostos que têm uma determinada carga e nós vamos ter que acrescentar a nova carga do IVA. Sim. Tá? Num segundo ponto, revisão de custo. Porque se você está olhando o seu preço, o seu fornecedor também precisa olhar. Sim. E quando a gente começa a fazer essa analogia, eu tenho segmentos que serão beneficiados. Vou trazer um exemplo aqui, a indústria. Sim. Hoje eu tenho uma tributação concentrada na indústria, onde ela recolhe o ICMS dela, o ST da cadeia toda, o IPI. Quando eu tiro essa tributação concentrada e eu falo que na reforma cada um paga a sua parcela mediante a sua margem de lucro que eu embuto ali no processo, eu começo a segregar. Então, para a indústria, a tendência é reduzir a carga tributária. Mesmo que quando a gente fala de um IVA de 26, 28 seja alto, ainda é uma redução. Então, existem algumas estatísticas para alguns segmentos. Quando a gente fala que eu posso reduzir, eu analiso o meu preço, eu entendo se eu vou ter um aumento ou não de carga e como que eu vou trabalhar para manter a minha margem, porque é muito importante eu analisar o preço e eu não ter a minha margem afetada. Sim, sim. E quando você olha para o teu custo, então, para o teu fornecedor, você também precisa fazer essa conta, porque senão o seu custo é afetado. Posso fazer uma analogia com hoje? Assim, hoje a maioria dos empresários, eles têm dificuldade e erram em precificação. Então a gente está falando assim, cara, já é um ponto pacífico de que eu não ligava,
eu faço do jeito que dá. Ah, se o cara tá vendendo a Coca-Cola a R$ 10, eu vou vender 10 também, porque eu vi que meu vizinho vende a 8, mas o lugar dele é mais simples, o meu lugar é um pouco mais caprichado, então vale 10. Isso não é precificar. Né? Exato. E aí a pessoa, lógico que você vai ter uma base do mercado. Não adianta falar assim, todo mundo vende uma Coca-Cola a R$ 10, eu vou vender a 35. Cara, qual que é o tamanho da diferença desse seu local para você poder fazer uma precificação assim, para você estar dentro do mercado, né? Pensando que todo mundo pode vender Coca-Cola. Num exemplo que eu dei aqui, é diferente, só eu vendo esse diamante aqui, que é um diamante rosa. Tudo bem, aí você faz o preço que você quiser, né? Um produto praticamente único, né? Que se alguém quiser comprar, vai ter que comprar de você. Mas já né, Amanda, assim, precificar já é uma dor do empresário. Só que empurra com a barriga. Então, o empresário chegou a hora, assim, se eu não souber precificar, eu acho que é um dos principais riscos. Né? A reflexão que eu tenho, né, colocado para os clientes é a seguinte: quando a gente faz o seu preço sem impostos, vamos fazer na analogia. Só lhe contando o que eu gasto. Isso. O teu preço de venda sem impostos paga a tua operação. Perfeito. Então é muito importante a gente agora olhar para dentro e ver se de fato ele paga. Tá ali embutido o meu essa, custo. Né, que nunca fiz com carinho. Faz agora, então. Vamos elaborar agora, vamos construir agora, porque ele tem que pagar o teu custo, todas as suas despesas e tem que ter a margem de lucro, tem que sobrar dinheiro no final da venda. Então, a primeira reflexão que eu faço é essa, e a maioria das respostas é não sei. E isso é o primeiro ponto de atenção. Sim. Primeiro, rever Se é bem o seu feito, processo. tem que fazer de novo. Exato, rever o processo. E quem não tem, vamos criar. Tem que fazer. Vamos criar. Para o custo é a mesma analogia. Sim. Porque tudo vai aumentar, né? Então, se o meu custo também for aumentar, eu consigo administrar e manter o meu preço, né, por exemplo. Os clientes, os meus fornecedores, qual o repasse de crédito que eu tenho hoje, qual o repasse que eu vou ter. São análises que o responsável e o gerente de compras precisa olhar hoje. E quando a gente pergunta, não olha. E a nossa orientação aqui aos clientes Silveira, aos clientes novos também, quando não chegam com essa capacitação técnica, é saber comprar. A gente já você fez um material que eu fui até lá na imersão do acelerador lá do Compras Estoque, do atual. O cuidado, se você sendo tal tributação, se você compra de outra tributação, como você deve comparar preço, né? Não comparar preço com preço com custo, eu tenho que olhar. Não é só preço final com preço final, porque você já está caindo numa pegadinha, mesmo que você já era presumido e real. Sim. Talvez para o simples isso realmente era nulo. Então, grande parte das empresas que eram simples pode não optar mais por essa tributação, que ela não está tão legal, né? Assim, ela está ficando cada dia mais desvantajosa. Então, você vai ter que voltar. Eu não tinha que saber comprar comparando crédito tributário, por exemplo. E agora você vai precisar, vai ser forçado a isso. Mas é um outro patamar, né? O empresário tem que pensar, cara, eu preciso buscar esse conhecimento, não vai ser algo também tão... É algo agora de adaptação, mas que pega fácil, principalmente se tiver um apoio de parceiro, um contador ativo, preocupado, trazendo esse tipo de conteúdo. É isso, é orientação e processo. Porque Perfeito. Ali não preciso de técnica, mas uma boa orientação e desenhar um processo que a equipe tenha que aplicar, uma política, ali a gente já aciona e resolve muito boa parte dos problemas que viriam Perfeito. com o que a gente tem da reforma. E eu acho que esse canal aqui é para isso. O principal público e quem a gente quer atingir é o empresário. E basta você só ser tocado por alguma dica. Mas eu não entendi o que falou direito, mas eu percebi que eu preciso olhar mais custo e precificação. Eu preciso, se eu não tenho um método, eu passar a ter bem feito. Sim. E depois você corre atrás da informação, você pode procurar a gente, que a gente pode te ajudar. Mas o importante é essa consciência, trazer a consciência do que vai ser necessário. E o que dava para passar nas coxas e agora o que não vai dar mais para passar nas coxas. Exatamente, não dá. E outro ponto que você já citou, que eu achava legal, desculpa, que é tanta coisa que a gente quer falar, mas esses dois pontos são para mim assim, algo que me chama muito a atenção.
é a informalidade, que também era um relaxo, que também era uma negligência de muitos empresários, pensando em alguns serviços, principalmente que eu nomenclatura, aquele que serviço de varejo, né? Por exemplo, assim, o serviço que é para pessoa física, a manicure, a cabeleireira, alguns profissionais da área de saúde como um todo, de estética, aquelas operações mais de bairro. Era natural aquela cartilha que ele não emite nota fiscal. O Brasil tem Era um essa meio de raiz cultural sobrevivência também, de né? como, né, como que o empresário brasileiro nasce. Cara, na raça e na coragem. Sim. Só que a reforma tributária está bem desenhada para acabar com isso. E é verdade. Apesar de todo mundo falar, nossa, mas o brasileiro ele é o cara mais criativo. Vai arrumar alguma... Gente, não conte com essa opção. Né? Se tornando um profissional, um empresário mais profissionalizado, com melhores apoios aí de consultoria, contábil, visão de crescimento, visão de futuro. crescimento. Todo mundo que cresce acaba tendo que se formalizar, tendo que corrigir, para que você tenha os números mais corretos na mão. Quais os impactos que essa reforma tributária vão trazer para este tipo de contribuinte que ainda tinha esse desleixo, vamos pensar assim? Era o terceiro ponto que justamente eu incluiria agora, que é o fluxo de caixa. Porque hoje... a gente não está falando de informalidade, está falando de fluxo de caixa. De caixa, então. Que aí entra na informalidade, sim, entra com métodos de alavancagem, ele é um Mas dos pontos isso, assim, de atenção. É que vai acabar, vai complicar o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa, o principal impacto e o ponto de atenção a analisar é o fluxo de caixa. Porque hoje eu tenho aquele percentual da renda que eu não ofereço tributação, eu não demonstro para o fisco que eu tenho, mediante a na falta de emissão de um documento. E como eu disse agora que a gente vai ter o split de pagamento, não vai mais ter essa necessidade. É um dos dois o que acontecer primeiro. Sim. Ou a emissão do nota que registra a operação, ou o pagamento financeiro. Então a Receita amarra nas duas pontas e não vai existir informalidade. É sistêmico, né? A gente está falando que o fisco agora resolveu o que não quer. É sistêmico. Não, é sistêmico. A primeira característica é sistêmica. E sabe qual que é a segunda? O repasse de crédito. Eu também não vou querer me relacionar com pessoas informais porque eu preciso do crédito. O meu crédito vai impactar no final ali o meu desembolso também de tributo. Isso também vai contar para a minha empresa. Então a Receita desenhou um fluxo que ela vai pegar nas duas pontas. Os próprios contribuintes já não vão permitir essa informalidade por conta da nossa exige cadeia. A nota fiscal, aquele quadrinho que existe há anos nos estabelecimentos, cumpra a lei, exija a nota fiscal. E aí o cara só exigia porque era feliz. Agora não, ele toma crédito. Exato. Essa que é a diferença. Uhum. Então até médicos mesmo, tem que falar assim, cara, eu tô falando a realidade, a gente tá aqui para falar para empresário de verdade. Quantos e quantos ainda não vão no médico e a secretária pergunta, você vai precisar de nota? Normalmente a resposta para os médicos é sim, porque aquela pessoa física ainda tomava um crédito no imposto da pessoa física. Então o que aconteceu? Esse movimento de tomar crédito de um gasto de saúde fez o profissional médico se formalizar muito mais do que 30 anos atrás, com certeza. Talvez. E isso vai acontecer agora de forma 360 graus. De forma genérica. Então não é só aquele serviço médico para pessoa física, não. Agora as empresas vão tomar crédito de todas as despesas que elas adquirirem. Exato. Então essa sacada, né, Amanda? Exato. Tanto que ela já vai forçar a emissão de nota. A emissão de nota, a formalização. Então, o ponto de reflexão que eu trago aqui para os empresários, seu fluxo prevê... Paga o imposto se precisar. Paga o imposto, o crédito que você toma hoje, como que são as suas operações. A gente precisa rever a nossa cadeia, aonde está o meu fornecedor, aonde está o meu cliente. Eu preciso avaliar toda essa sistemática para a gente entender de fato o impacto que a reforma vai trazer para a gente. E o que a Silveira está fazendo para dar esse suporte para os clientes? Perfeito. Fábio, nós aqui então, no departamento da consultoria,
Durante o ano todo, o time vem se preparando, a gente vem estudando muito, investimos em tecnologia. Então, hoje nós temos um apoio de um software que nos auxilia nessa tomada de decisão, tá? Então, inicialmente, com os clientes, a gente faz um diagnóstico de impacto. Legal. Basicamente, essa transição de impostos, o que era e como isso vai ficar na reforma, porque aí demonstra ali se vai aumentar a minha carga ou se vai reduzir. Perfeito. Como eu disse, eu tenho diversos setores e cada um vai ser afetado de uma forma. Sim. Numa segunda etapa, a gente parte para um projeto de mentoria. Qual que é o propósito do nosso projeto? A gente vê aí que a reforma ainda tem muita regulamentação para vir, tem muita coisa pronta e o período de transição é muito longo. Sim. Então eu preciso que o nosso cliente tenha um time capacitado para atuar em todas essas etapas de adaptação. Sim. Então nós vamos primeiro trazer para ele um treinamento, uma mentoria dessas principais alterações, colocar todo mundo na mesma página, conceitualmente todos entendem e depois Sim. a gente começa a fazer todo esse diagnóstico. Então, qual que é o impacto no meu custo daquele fornecedor? Qual que é o impacto do meu preço de venda para o cliente? A gente consegue fazer essa análise 360. Legal. Eu vejo o impacto do cliente do Silveira e o cliente do nosso cliente. Sim. E o fornecedor do nosso cliente. A gente consegue olhar de forma bem ampla a evolução de uma determinada mercadoria. Então, aquela mercadoria eu compro para o X, eu vendo para o Y. Como que isso vai ficar no período da transição? Porque a gente tem um grande desafio ali. Durante o período de 27 até 2032, eu tenho um regime híbrido. Eu trabalho com os impostos atuais e eu também vou ter que trabalhar com os novos. Um parênteses aí. É isso mesmo, tá, pessoal? Não sei se vocês entenderam. Repete. Repete. O Porque fala desafio... que não, peraí. Hã? É o dobro de trabalho. Para dobro nós, de responsabilidade. Nós como contadores. Sim, e para os empresários. Também. A gente é uma extensão da empresa. Então, Exato. se alguém está fazendo, é porque a empresa tinha que fazer. São dois desafios. Nós, por apurarmos em dois modelos de tributação, o antigo e o novo, e as obrigações acessórias, Sim. E o cliente, o nosso cliente, o empresário, em adaptar a precificação dele, em avaliar o custo dele. No mínimo, em apurar isso que a gente está falando. Né? Exato. Ter isso na ponta do lápis. Ter isso na ponta do lápis. E ele, assim, sem números, como que se toma uma decisão estratégica? Até Você porque precisa entender o impacto. Até porque é um ano de preparo. De adaptação. Então, não é um ano a mais de paz. Não. É um ano de trabalho. Exato. Um ano de adaptação. 2026 é o ano dos testes, tanto para o governo entender como toda essa sistemática funciona, Sim. e para os empresários. Perfeito. A gente já precisa começar a olhar dentro da nossa empresa, estudar esses impactos, mapear aonde eu vou ter mais impacto e aonde de fato a gente vai precisar envolver as energias e as forças para atacar. Então a gente consegue trazer essa visão macro, tá, para o cliente. Legal. O nosso propósito de fato é esse, que a equipe do nosso cliente, né, quem ele determinar ali para participar do nosso projeto, consiga entender e agir para que o impacto ali seja o menor possível e essa transição seja bem fluida. Perfeito. E até eu acho que é legal a gente compartilhar com o cliente aqui como foi a construção de ideias. Deixa eu tentar conceituar um pouquinho mais do que eu estou falando. A gente está há muito mais de um ano, talvez desde o final do ano passado, pensando no que a gente vai fazer para o cliente para a reforma tributária. Uhum. Mas assim, não só como um negócio, mas como acertar, né? Ser assertivo para conseguir apoiar e ajudar o cliente nessa adaptação. E a gente também se adaptando ao mesmo tempo. Uhum. Então a gente tinha uma visão clara, até para compartilhar com vocês, que seria o caminho da comparativo. Olha, que nem hoje em dia faz, eu sou simples, quanto custaria eu ser lucro real? Eu sou simples, quanto custaria eu ser presumido? Ou quais as três para eu escolher uma? Mas agora teria o que eu sou, as opções que existem com as opções novas. Então, pra gente, no início era meio claro, né, Amanda, que seria o comparativo, né, que é algo que já está incluído aí na nossa assessoria. É o escopo da contabilidade. E as ferramentas, as tecnologias vão fazer isso. E aí a gente começou a não achar o caminho, talvez, que isso seria o suficiente.
que isso seria o suficiente, porque parecia vago ainda, não seria o suficiente. As alíquotas não estão prontas ainda. E todo mundo numa expectativa muito grande de ter esse conhecimento, ansiedade e tal, para uma carteira de clientes, tá, gente? Então, assim, um cliente nosso com mais movimento, que já tem back-office, que já tem sistema, que já passou aí, de repente, de 300 mil, meio milhão mês de faturamento, ele tem uma pegada. O cliente que fatura 100 mil reais por mês, prestador de serviço, ele não tem a mesma pegada. Ele fala assim, cara, na hora que mudar a alíquota, você me avisa? Mas vai impactar mesmo? A minha alíquota de serviço vai para 28%? É até o que a gente estava falando nos bastidores. É uma das serviços com bastante mão de obra, é um dos segmentos que pode mais ser afetado. E aí é contra isso, cara. Se eu for fazer uma conta hoje, imagina 28%. Mas então eu vou ter que repassar. Eu cobrava 100 e pagava 15% de imposto. Eu cobrava 115, então. Agora vai ser 128, assim, vai ter um aumento de imposto? Basicamente é isso. Consequentemente, aumenta a inflação, o mercado se adapta, todo mundo vai começar a ganhar mais, gastar mais, e você volta para o mesmo patamar de vida que todo mundo tinha, né? Nada mudou depois que você vê assim. Mas aí a gente começou a falar, a gente perceber, né, Amanda, que deu um toque assim em você, falou assim, não é. Não é esse o caminho. É educativo, é mentoria, é pegar na mão e ajudar. E ajudar, Construir, treinar a equipe daquele que já tem um back-office, já tem ali o faturista, já tem o contas a pagar, já tem o cara do comercial que compõe preço. Então a gente bolou uma estratégia, lógico, liderada por você, toda a sua mente, estudando também como que o mercado está se movimentando, para uma entrega mesmo mais conectada à mentoria, à educação. Cara, a gente, neste momento, precisa estudar e se preparar. Quando a alíquota vier, tá feito. Já está tudo na ponta da língua. Exatamente. A reforma, Fábio, ela tem diversos pontos de impacto. E o tributário, ela é uma das partes afetadas. Sim. O impacto vai muito além, como a gente falou agora, a gestão, o controle, a administração. Então, eu preciso que o empresário tenha essa consciência. Ele precisa entender. Quando a gente olha, costuma-se falar, né? Muitas palestras, a gente está se desenvolvendo assim. O tempo todo. A reforma veio para mudar a forma como o Brasil faz negócios. Então, isso já traz uma clareza de que não é o tributário. E no nosso treinamento, não vou falar de fato gerador, não. Isso é rápido de explicar. Né? Não, é os princípios básicos para você entender a tua gestão, como ela precisa se adaptar, como a gente precisa renovar os conhecimentos e colocar isso em prática de forma efetiva, que é para isso que o nosso time está aqui hoje. Para trazer essa clareza e o principal, como agir. Então a gente vai explicar o que precisa ser feito e o como a gente vai fazer, como isso será feito. Sabe o que impacta bastante também? Você falando aí, me veio na mente vários, assim, não é um, não. Nós temos mais de 1.000 clientes, então a gente tem uma certa amostragem, uma estatística aqui, Silveira, que ela fala muito do mercado e do mundo empresário. E muitas vezes eu relato clientes novos falando, cara, eu tinha um contador que era assim, cara, eu nem sabia o que ele fazia, mas sei que resolvia. Né? Tinha um probleminha lá e falava, não, fica tranquilo que eu não sei o que ele fazia. Eu precisava de caixa para comprar um imóvel, apareceu lá um caixa e aí esse cliente foi crescendo, é o exemplo que eu vejo muito aqui dentro do escritório. O cliente foi crescendo e aí o contador, apareceu uma ocorrência e ele não tinha mais segurança. Ele mudou para um contador que aí veio com uma pegada mais conformidade, mais formalidade. E aí ele viu o movimento se revertendo. Ele não tinha mais dinheiro, não sobrava mais dinheiro, estava pagando muito imposto. E aí a gente fala assim, qual que é a consciência desse empresário quando ele vai trocar pela terceira vez o contador dele? Que não era nem o primeiro nem o segundo, era o lado mais consultivo mesmo. Por quê? Nele veio a consciência de que ele precisa saber. Mesmo que o mínimo. Mesmo que o mínimo. Então a gente fala para um médico que, cara, os caras se especializam e é pós-doc, é mestrado lá naquela cirurgia específica, o cara vira o especialista da pontinha do dedinho do não sei o quê. Mas se ele tem uma clínica,
o mínimo sobre custo, né, não só do material ali de uso e consumo da operação dele, né, do tratamento dele, mas de gestão, né, acompanhar indicadores, composição de preço, tributação, o básico, o superficial. E para isso ele precisa de preparo e educação. Então é esse caminho que a Silveira está traçando, em especial para essa adaptação da reforma tributária. Para essa nova fase que nós vamos viver. E o que você está sentindo nos depoimentos aí, dos primeiros processos que estão começando de mentoria? Qual o feedback? O que você está sentindo do empresário? Porque nós não somos engessados, então o produto também é vivo, né, Amanda? Com certeza. Cara, ele está em construção e ele está aqui para atender a necessidade do cliente. É um organismo 100% vivo. O primeiro não vai ser igual ao segundo, que não vai ser igual ao terceiro. A própria reforma, né? Ela está em construção. Em construção. Mas o que eu percebo como a principal reação? É o espanto de muita coisa para se ver, muita coisa para fazer, para avaliar. Temos até que falar, será que vai dar tempo? Exato. Vai dar tempo se tiver o suporte necessário e assertivo. Sim. Então, como eu disse, o investimento na tecnologia, ela traz essa informação com base no que realmente está acontecendo com o nosso cliente. Então, a gente pega um período por amostragem e vai trazendo essa percepção com o que aconteceu com ele. É um projeto muito personalizado também, é um atendimento que é só para aquele cliente. Eu não consigo fazer isso de forma macro e conversar, como a gente está fazendo aqui. É um bate-papo totalmente genérico, né? Sim. Mas a sensação e a percepção, primeiro, de entender que não é só tributário, porque ali a gente demonstra numa apresentação de 1 hora, um bate-papo rápido, mas é a percepção e a tomada de consciência de eu preciso de um plano de ação a longo prazo. Como se fosse eu preciso de mais qualidade em gestão. Exato. Basicamente isso. Né? Processos, pessoas, política, um bom sistema. Então precisa criar um cronograma de ação ali, que isso tudo esteja rodando de forma muito uniforme, que aí o impacto da reforma ele foi totalmente previsto. Sim. Ele foi ajustado, e aí o impacto é zero, porque aquilo já estava totalmente linear dentro da operação. E quando a gente costuma chegar, se você estiver preparado, quando a alíquota chegar, ela chega para todo mundo. Igual para todos, o teu crédito vai ser igual, então o teu débito, o faturamento, a aplicação ali, o débito vai ser a mesma alíquota, o crédito vai ser a mesma alíquota, todos vão pagar. A alíquota não é o ponto que a gente precisa se preocupar. E como você disse, né? Estávamos muito presos, né? Eu principalmente entendendo ali, mas qual que é o processo, qual que é o caminho, qual que é o projeto, a alíquota não saiu. Não, né? Sentei um dia na tua sala e falei, Fábio, não é a alíquota, é um caminho educacional, é um caminho de mentorar, preparar o time para entender o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer. Você, como a principal especialista nossa aqui, que está à frente do projeto, eu queria compartilhar uma opinião minha sobre esse mercado e você fique super à vontade de falar se você concorda ou não. Mas eu acredito que é um grande marco para que as empresas bem preparadas, as empresas profissionais, as empresas que buscam conhecimento, as empresas que sejam no seu segmento, que sejam sempre evoluindo, sempre em busca de melhoria, sempre em busca de profissionalismo, eu acho, na minha modesta opinião, que é um momento muito importante e que pode alavancar ela no mercado. Por que eu vejo isso? Porque quem não se preparar pode ficar pelo caminho. Ou vai ser comprado por uma migalha ali de pão, ou vai quebrar sozinha. Sim. E, consequentemente, o mercado vai ficar mais restrito. Sobra mais espaço para quem se profissionalizou. Você concorda com isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que para as empresas que já se preocupam com isso, praticam, é uma questão de adaptação do novo processo. Então, elas já estão um passo à frente. Não que aquela que não tenha não vai conseguir, porque vamos criar novos processos, Sim. Vamos estabelecer políticas, também tem um caminho. Numa terceira etapa, quem não se regularizar, quem não trouxer essa formalidade, quem não se preocupar com isso,
infelizmente o caminho vai ser muito mais difícil. Então, concordo plenamente contigo. É o que eu falo, a tendência é eles ficarem pelo caminho. Lógico que a consciência pode vir, só que ele vai sofrer mais, Sim. em questão de custo, em questão de adaptação. Muitas vezes era um cara que já se posicionava por preço, não por qualidade. Não por qualidade. Aí ele, de repente, sente que a informalidade não é mais praticada, ele sente que o tributo dele teve um acréscimo legal, vai ser muito mais difícil ele sustentar no mercado por preço. Com certeza. Porque é um jogo bem difícil, assim, para empresários que vão no limite do limite da informação máxima para você realmente se posicionar para a pessoa. Ou fazem muito volume, né? Sim. São redes gigantes que conseguem fazer um movimento de ganhar no volume. Posicionamento por preço. O resto não. O resto é para poucos mesmo. E é muita gestão. O cara que já se posiciona bem, grande por preço, é muita gestão. E ele vai estar à frente um passo disso. à frente. O outro que batia em preço era o cara totalmente informal, é o cara que quebrava várias empresas umas seguidas da outra. Porque a informalidade, o que a gente vê no mundo empresário aqui, nas nossas experiências e todo o trabalho que a gente faz para os clientes não viverem mais esse mundo, ela desafia o cara no custo e na margem. A margem do cara, normalmente, ele cresce, parece que quanto mais ele cresce, mais ele se afunda, né? Assim, cara, eu cresci, meu endividamento aumentou. Tem hora que a gente tem que falar, para de vender, cara. Não vende não, que cada venda que você faz é R$5 de prejuízo. Mas porque não tem um bom cálculo de preço de venda. Sim. Ele não tem a composição ali detalhada para ver se aquilo está pagando. Ele está gerando prejuízo e ele não consegue ter essa percepção no micro. Ele olha no macro, mas ele não consegue identificar onde está escorrendo. E perceber realmente que se não vender, ele está tendo vantagem, né? Se ele não vender, pelo menos ele não leva prejuízo. Não leva prejuízo, exato. E é muito disso. Porque qual que é a visão dele de custo e precificação? Eu quero ser o mais barato do bairro. Não, mas cara, você botou na... Não, nunca botei. Eu vou indo. A base dele é a concorrente. É o concorrente. E ele não conhece nenhum custo do concorrente. Nem o dele ele conhece, imagina do concorrente. Mas a base é essa. Então eu acredito que as empresas que se posicionam dessa forma, cara, assim, vai ser muito difícil passar dessa adaptação. O que mais o pessoal fala aí? Segmentos, por exemplo. Tem alguns segmentos que estão sendo falados que vão ser mais prejudicados, ou ao contrário também, segmentos que vão ser mais prejudicados, segmentos que vão ser beneficiados. Existe alguma onda já de comentários sobre isso? Existe uma analogia. O que a reforma traz? Ela traz um equilíbrio na cadeia produtiva. Então, todo mundo, né? Eu tenho ali o produto, quem vai pagar o tributo é o consumidor final. Então, antes, né, hoje, no nosso modelo, fala-se muito em alguns produtos que eu tenho a tributação concentrada. Então, isso onera a carga para a indústria. Quando eu distribuo isso ao longo da cadeia, onde cada um paga a sua etapa, eu tenho um equilíbrio de arrecadação. Sim. Então, eu falo que eu costumo falar assim, que tem segmentos, obviamente, que serão prejudicados. Por um exemplo, a locação, porque hoje eu só pago PIS e COFINS. Sim. Eu não pago o ISS, eu não pago o ICMS e eu vou pagar um IVA cheio. Então eu saio de uma alíquota pequena, um presumido 365, para 28%. Então ali existe um acréscimo de tributo. Sim. Nas outras operações, eu costumo falar que é uma diluição do tributo. Sim. Então alguns da cadeia terão uma arrecadação menor, outros vão equilibrando a sua parte, até que chegue no consumidor final, que ele paga, assim, todo o imposto, desde a parte fabril até a parte que chega nele. O modelo atual, ele concentrava a tributação na indústria. E o modelo novo, ele dilui. Então, nesse olhar, a indústria está sendo beneficiada. Parece que ela tem menos carga. Exato. E parece que aliviava um pouco a cadeia. Agora ele diluiu na cadeia. Dilui, exato. E como o serviço ele acaba sendo um ponto mais final, ele parece que troca só a alíquota. Isso, ele marjora nesse então, sentido. Estão falando muito que a indústria tem uma certa benefício, desafoga um pouquinho a carga, né? E os serviços, principalmente com mão de obra... Porque ele é o final, né? Ele não é um intermediário, né? Ele não sofre por essa etapa. Ele é onde já começa e se termina.
Então, ele vai ter que repassar para o consumidor final. Vai ficar mais caro a precificação? Vai, porque tem que ter esse repasse de tributos. Então, isso vai acontecer. A gente estava numa reunião, fazendo um brainstorm aí com um parceiro nosso, que também faz alguns movimentos sobre reforma tributária, e ele falou uma coisa muito, só assim, eu lembrei aqui, vale, porque a ideia nossa é que o empresário acorde, que ele se preocupe. E ele estava falando até da parte jurídica, né, que é um cara da área jurídica, ele falou, cara, e os contratos? É uma coisa, não, mas não está falando da alíquota, eu estou conversando com o contador, eu tenho que ter um posicionamento de qual que é a minha alíquota nova. Tributário. Qual que é a minha, como todo mundo fala, não, qual é a alíquota efetiva? Qual é a alíquota efetiva? Quanto eu vou pagar no final? Só que, por exemplo, prestadores de serviço com contratos longos, com contratos por tempo indeterminado, o seu contrato, o seu jurídico, ele está atento à revisão dos contratos? Quando chegar a reforma tributária, você tem condições contratuais para alterar essa precificação? Ou você vai ter que entrar no embate de novo? Você está falando assim, prestadores de serviço que são muito pessoais, você senta com o cara e fala, meu amigo, peraí, cara, ficou mais caro, eu preciso te repassar. Agora, caras que entram em licitação, caras que entram em grandes concorrências, em empresas com compliances enormes aí, ele tem essa brecha já deveria estar no contrato dele já anteriormente. Agora é todo mundo também pegando os contratos e revisando clientes e fornecedores. Então fala, mas vocês estão falando de reforma tributária, eu estou falando de contratos. É um repasse de tributo, é o repasse de tributo e isso tem que estar amarrado na nossa relação comercial ali, tem que estar muito bem estabelecido. Para poder ter uma movimentação. E até mesmo a própria, o que vem falando muito, e você fala muito bem também, é a escolha do cliente fornecedor também, principalmente fornecedor, que vai gerar crédito. Que vai repassar o crédito. Vai repassar o crédito. Então, cara, é realmente uma revisão. Eu vou conhecer todos os meus fornecedores, entender qual vai ser a tributação dele, até mesmo que tributação ele vai optar após reforma, para entender se vale a pena eu continuar comprando dele ou não. Porque se tem muitos concorrentes, e você vai ter outro concorrente com a mesma qualidade, com uma tributação que te gera mais crédito, ou esse seu atual te dá um desconto no preço final, ou você troca de fornecedor. E não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo. E nesse ponto, tem um ponto peculiar que é legal a gente colocar aqui também, que é, hoje eu compro de um determinado fornecedor, eu recupero o crédito, mas eu não me preocupo se ele recolhe os tributos dele. Sim. Na reforma, eu só vou apropriar o crédito daquilo que entrou para os cofres públicos. Então, eu também preciso me preocupar se ele é um fornecedor regular. Isso também vai ter que entrar no processo de pedir certidões negativas. É que nem você falou, um processo de compra, né? E recorrência também, né? Porque não é você não faz, é um cliente, um fornecedor novo. Faça uma pasta linda de verificações. De certidões, de consultas. E daqui 6 meses eu não vejo mais nada. Não, isso tem que ter uma recorrência, cadência, preciso atualizar. Porque ele precisa estar regular com o fisco para que eu consiga me apropriar o crédito. Então, por isso que a gente fala que a reforma muda isso 360. Então, imagina, a parte do imposto dela depende da emissão da nota, do pagamento, que o fornecedor recolha os tributos. Ela amarrou de uma forma que os agentes fiscais dela serão os próprios empresários. Amanda, eu lembrei de um ponto igualzinho isso aí. Mas falando para o empresário mais resistente, né? Que acha que não dá nada, Brasil é Brasil. A gente tem clientes, teve vários cases também de recuperação tributária, correção, acompanhamento de fiscalização. Isso já aconteceu hoje. Exemplo de ICMS mesmo. Quando você compra de uma empresa e toma o crédito ICMS para presumido e real. O governo vira atrás de quem tomou o crédito porque o fornecedor não pagou o ICMS. Ou tinha uma operação inedônea. Mas o que eu tenho a ver? Eu comprei, eu recebi a mercadoria, já transformei. Já acontecia. Chamada responsabilidade solidária. Isso simplesmente já está na lei, né? E já está pautada na reforma tributária.
só que vão ser para quase todos os outros Não tributos. Não era praticada. Agora nós vamos ter a prática do que estava previsto em lei. Sistêmica, né? Ele conseguiu amarrar. Amarrou. Então, cara, é outro patamar, é outro nível, que quem não se preparar, realmente fica o nosso alerta aqui, você pode ficar pelo caminho. Empresas centenárias, empresas familiares, com uma história linda, que nunca pensaram em precificação, em se preparar, em custo, em tomar crédito, sempre jogaram aquele jogo de bateu 300 mil, 400 mil, abre outra. Não funciona, se profissionaliza, procura uma contabilidade que possa te dar esse suporte, como a gente está aqui se preparando, montando setores específicos para isso, para te entregar o melhor. E deixa um recado final para a gente aí, pensando em reforma tributária, depois eu te peço uma frase de impacto, tá? Vai pensando. Mas fala para a gente aí um outro ponto que você queira deixar de reflexão sobre a reforma tributária. Fora o seu contato também, né? Eu acho que para o empresário, o ponto principal é reavaliar internamente quais são os aspectos, quem serão essas pessoas chaves que irão conduzir esse projeto de adaptação na sua empresa, que irão evoluir tecnicamente, porque isso precisa de um desenvolvimento, para estar junto com a Silveira e atingir o menor impacto possível da reforma tributária. Legal. E eu acho que era o principal motivo desse episódio, né? Desse bate-papo, dos cortes que a gente vai fazer sobre isso também. E vamos lá, uma lição pessoal que você está tirando de tanta mudança aí que a reforma tributária está te causando. Você fala assim, meu Deus do céu, isso aí está impactando tanto em mim, e eu estou enxergando certas coisas que eu queria passar meio como propósito mesmo, não só como atualização de legislação. Alguma coisa te bateu nesse sentido? Com certeza. Eu acredito que o mentorar, o ensinar, o capacitar as pessoas. Eu acho que o Silveira, como uma contabilidade consultiva, a gente mostra o caminho aos clientes. A gente quer que eles tenham essa independência, cresçam, evoluam, se desenvolvam. E sempre o propósito do nosso departamento de consultoria é trazer este apoio, porque eu quero que o processo seja dele, porque a empresa, o desenvolvimento, o resultado é dele, é do empresário. Então, a nossa função aqui é apoio, porque a grande estrela desse projeto, dessa nova fase, é a empresa, é o empresário. E nós estamos aqui como uma rede de apoio. Legal. Eu acho que muitos grandes estudiosos e especialistas falam, né, a educação ela é a salvação de tudo. E muitas vezes a gente não olha com esse olhar para o dia a dia das empresas. O que as pessoas precisam de conhecimento, de educação. E a gente está aqui realmente para ser esse instrumento, né, Amanda? Com certeza. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. A gente quer gravar muito sobre reforma tributária, então eu quero que a Amanda vire uma carinha marcada aqui, registrada do Pode Contar Silveira, para trazer o máximo possível de cada etapa que essa reforma tributária for evoluindo. Obrigado mesmo, a pergunta final, hein? A gestão da sua empresa está preparada para os impactos da reforma? Se não estiver, conte com a Silveira. Arrasta para cima, não tem isso no podcast, tá? Mas pode arrastar para cima também. E chama a gente que a gente está aí preparado para te atender, tá bom? Obrigado de novo pela entrega maravilhosa. Estamos juntos. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.